acabou vencendo, não é? Pois foi ele a falar a respeito de como ou para que devemos ouvir o desafio de Jesus: vem e segue-me. E nós falamos ontem, na verdade não foi o doutor Lucas que disse isso, não é? Foi o próprio Senhor Jesus, a respeito dos princípios fundamentais do bem servir. Vem e segue-me para servir. Hoje eu gostaria de responder a pergunta: onde ou para onde? Se o vem e segue-me para quê? É para servir. Onde iremos fazer isso? E foi o Senhor Jesus quem disse, e eu quero repetir aqui: vamos para outros lugares, aos povoados vizinhos, para que ali também eu pregue, pois para isso é que eu vim. Outros lugares, povoados vizinhos. Quais são as molduras da obra do Senhor? Estando numa conferência missionária, 25ª conferência missionária, quais são as molduras da obra missionária? Eu gostaria de tratar a respeito disso com os irmãos, tentando responder onde ou para onde devemos seguir o Senhor Jesus. Quero trazer à sua mente aquilo que você tem na sua casa, no seu escritório, um objeto de decoração muito conhecido, meu e seu, que são quadros. Quadros com fotos, com desenhos, com pinturas. Se você tem uma formação profissional, um curso técnico ou alguns, uma das primeiras preocupações foi encontrar uma parede para colocar o seu diploma, o seu certificado na frente. Quadros encontramos em repartições públicas. Igrejas, algumas ainda têm os seus quadros de avisos. Há aqueles que são quadros de avisos virtuais, mas eu quero trabalhar a respeito do quadro físico. E eu vou pedir licença à bela língua de Camões e chamar cada lado de um quadro como sendo uma moldura. Sabemos que aqueles 4 lados que prendem aquela foto, aquele diploma, aquele certificado, aquele desenho, aquela pintura, chamamos isso de moldura. Eu quero chamar cada uma delas como sendo uma moldura. Eu gostaria de dividir meu tempo aqui em 2 momentos. O primeiro momento, identificar as molduras que cercam a mim e a você. Quais são os ambientes, quais são os contextos nos quais eu e você estamos enquadrados, no bom sentido, nos quais nós estamos inseridos, quais são as limitações ou as delimitações da minha e da sua atuação, da atuação missionária. Num segundo momento, depois de identificar estes contextos, estes ambientes, estas molduras, eu gostaria de perceber, e olhando a palavra de Deus para isso, inspirados nela, quais devem ser nossas atitudes, nossas ações, como interagimos com as molduras que cercam a obra do Senhor, que cercam os obreiros do Senhor, como vamos trocar figurinhas com estas molduras. Vem e segue-me. Para onde? Para as molduras do campo missionário. Por favor, Atos capítulo 8. Quero ler a passagem, o episódio que está aí descrito. Atos capítulo 8. Quero ler a partir do verso 26 e quero ler até o final do capítulo. Uma leitura um tanto quanto longa, mas vamos fazê-la por completo. Mesmo assentados como estamos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus.
E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O homem perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O homem respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Repentinamente, o homem não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Que Deus seja gracioso na compreensão do texto que lemos. Vamos mais uma vez pedir tal coisa a Ele. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Palavra esta que está aberta diante de nós, escrita na nossa língua, língua esta que entendemos. Na verdade, mais do que isso, nós a compreendemos. Por isso temos uma expectativa a respeito da Tua palavra, que ela fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, fala ao nosso coração. Em nome do Teu Filho oramos. Amém, Senhor. Num primeiro momento, então, irmãos, eu quero identificar as molduras que cercam a obra do Senhor, os contextos, os ambientes, e nós vamos, num primeiro momento, então, fechar o nosso quadro para, no segundo momento, tentar perceber quais são as atitudes para contar as molduras da obra do Senhor. A primeira moldura, estou chamando-a do ambiente físico e geográfico. Vejam o verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Encontramos aqui um artigo definido muito claro: vá para o sul, para a estrada deserta. Havia várias estradas que desciam de Jerusalém a Gaza. Sim, Gaza, esse lado oriental da bacia do Mediterrâneo, este lugar cheio de conflitos com essa situação que tem acontecido ultimamente, mas historicamente uma região bastante conflituosa. Várias estradas, estamos falando de 70 a 80 quilômetros de distância, desciam de Jerusalém a Gaza. Aqui está o Senhor dizendo para Filipe: eu quero que você vá para a, que é deserta. Nos localizando um pouquinho no texto, se voltarmos uma quadra na nossa Bíblia, a gente verá o martírio de Estevão, uma perseguição renhida inicia-se, as roupas daqueles, as capas daqueles que matam Estevão estão aos pés de um homem chamado Saulo, ainda Saulo, consentindo na morte daquele homem, o grande perseguidor da igreja. Estevão é martirizado. Inicia-se então esta perseguição, dura perseguição em Jerusalém. Os discípulos, pernas para que te quero, saem de Jerusalém, fogem de Jerusalém, com exceção dos 12, os 12 apóstolos.
Filipe vai para Samaria. Em Samaria, anuncia a palavra do Senhor. Em Samaria, é abençoado pelo Senhor. Muitas vidas conhecem Jesus via a pregação, o testemunho deste homem chamado Filipe. E aqui agora está o Senhor dizendo: Filipe, saia de Samaria, vá para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Se tem uma coisa que nenhum obreiro do Senhor deseja, é estar num lugar deserto de gente, de pessoas, para fazer a obra do Senhor. Como assim? Senhor, estou aqui, tenho sido graciosamente abençoado pelo Senhor. Como assim? Filipe não entabula esse tipo de conversa com Deus. Filipe recebe o desafio de ir para esta estrada deserta que descia de Jerusalém a Gaza. Eu gostaria de extrapolar um pouco essa expressão estrada deserta. Eu gostaria de terminar cada identificação dessas molduras fazendo uma pergunta para você. Onde você vive? Onde você trabalha, estuda, atua? Haveria aí algum tipo de aridez? Haveria aí algum tipo de deserto? Talvez de relacionamentos? Talvez algum deserto de convivência, talvez só você, naquele chão de fábrica, ou naquela repartição, ou naquele comércio, talvez só você conhece o Senhor, é crente em Jesus. Ao redor é um completo deserto de conhecimento do Senhor. O trabalho, a escola, a vizinhança, como atuar, como trabalhar. E aqui está Filipe recebendo o desafio do Senhor: vá para a estrada deserta. Como assim? Trabalhar num lugar que seja deserto. A primeira moldura que cerca a obra do Senhor é o ambiente físico e geográfico. A obra do Senhor não é esotérica, a obra do Senhor não é etérea, a obra do Senhor, ela tem CEP, o GPS a localiza, ela acontece sempre num lugar físico e geográfico. Sim, ainda que a nossa luta não seja contra carne e sangue, a obra do Senhor acontece em lugares físicos, geográficos. A segunda moldura que encontramos no texto, eu a chamo de a moldura social, a moldura da massa, da coletividade, a moldura sociologicamente falando. E aqui está Filipe, no verso 27. Ele se levantou e partiu. Vejam, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Filipe atende ao desafio de Deus. Filipe não questiona a orientação do Senhor. Filipe, vem e segue-me para a estrada deserta. Lá foi ele. O texto nos fala de um carro, de uma carruagem e de um homem. Um certo ministro da fazenda, um alto tesoureiro de um reino bem longe de Jerusalém, da Etiópia. E este homem está viajando de Jerusalém para a sua casa, de volta para a sua casa. Este homem está iniciando apenas uma viagem de 3 a 4 mil quilômetros, dependendo do caminho que ele tomasse, dependendo até se ele embarcasse. Filipe encontra, na verdade, ainda que o texto fale apenas de um carro, apenas de uma carruagem, Filipe encontra-se com o séquito deste homem. Filipe tem um encontro com uma caravana. Quero crer que Filipe tem um encontro com talvez algumas dezenas de pessoas, serviçais daquele homem, guardas daquele homem. E ele não estaria absolutamente fazendo uma viagem sozinho. Dada a importância do seu cargo, jamais um homem desse tipo faria uma viagem apenas no seu golzinho 1000, de jeito nenhum. Ele estava acompanhado dos seus serviçais. Segunda razão pela qual ele não está sozinho, ele está fazendo uma viagem longa, muito longa. É necessário suprimentos, meses de viagem. Este homem está acompanhado dos seus serviçais.
Aliás, tem uma terceira razão do porquê este homem não está sozinho. A parábola do bom samaritano, que você tão bem conhece. Sinistros, assaltos, sequestros relâmpagos já eram comuns naquela época, naquele lugar. Filipe tem um encontro que vai mexer muito com ele. Filipe é judeu, e ele tem um encontro neste ambiente social ou sociológico, com padrões totalmente diferentes dos seus. Padrões linguísticos outros, padrões de indumentária outros, padrões culturais, usos, costumes. Filipe tem um encontro com uma cosmovisão totalmente diferente da sua, como judeu que era. Qual é o ambiente social? Qual é o ambiente de massas onde você vive? No qual eu e você estamos enquadrados, inseridos? Quais são os padrões de vida das pessoas com as quais convivemos? Padrões morais, padrões éticos, padrões familiares. São padrões da palavra de Deus? São os seus padrões? Como eu vou trocar figurinhas? Como eu vou interagir com pessoas que refletem, que denotam um padrão comportamental totalmente diferente daquele da palavra de Deus, totalmente diferente de mim e de você? Irmãos, muito interessante, porque há alguns versos aqui que qualificam este homem. Vejam, ele é um prosélito, é um homem gentio que adotara a religiosidade judaica. Este homem aqui, muito provavelmente, está presente lá no capítulo 2 do livro de Atos, quando aquelas línguas como que de fogo descem sobre os homens de Deus e a palavra de Deus é anunciada em várias línguas. Este homem provavelmente viu tudo isso. Ele foi a Jerusalém, o texto está dizendo isso, para adorar a Deus. Está voltando para casa. Um prosélito da Etiópia. Terceira moldura, o ambiente físico e geográfico, o ambiente sociológico. Vou começar a fechar o nosso quadro aqui. Terceira moldura, estou chamando a moldura das necessidades pessoais. E o texto é muito claro, pelos questionamentos, pelas interrogações que este homem faz, que o que ele precisava era de entendimento, era de compreensão. O verso 31 diz: como posso entender se alguém não me explicar? E vejam, este homem está com a faca e o queijo na mão. Ele está lendo a respeito de Jesus, do sacrifício de Jesus, do sofrimento de Jesus. Isaías capítulo 53, este homem tem um fragmento disso, e ele está lendo sobre isto. Como eu posso entender se alguém não me explicar? Vejam o verso 34, de quem o profeta está falando? Está falando de si próprio ou de outro? E há uma terceira interrogação deste homem, interessante, tal interrogação, no verso 36. O que me impede de ser batizado? De onde esse camarada tirou isso? Filipe ouve aqueles questionamentos, ouve aquelas perguntas, e apesar deste homem estar lendo o profeta Isaías, apesar deste homem ser um prosélito da Etiópia. Irmãos, localize o mapa da África na sua mente agora, por favor. Sul do Egito, Eritreia, Sudão, o chifre da África, ali no Oriente Africano. Esse camarada está muito longe de casa, mas ele foi a Jerusalém. O texto diz isso. Ele foi com uma intenção: adorar o Senhor. Mas lia o profeta Isaías, falando do Senhor. Não entendia absolutamente nada. Essa terceira moldura faz com que eu e você pensemos, talvez naquilo que éramos no passado, pessoas ignorantes, no sentido de ignorarmos, pessoas que precisavam ter as suas dúvidas sanadas. Pense no ambiente social onde você vive. Quais são as necessidades das pessoas que convivem com você?
elas têm questionamentos, elas têm interrogações. E é verdade que eu e você, como crentes em Jesus, rapidamente nós dizemos, Jesus é a solução. Mas espere, qual foi a pergunta? A melhor resposta que eu tenho a dar a alguém que está vivendo em dúvida, em ignorância, tem questionamentos, é aquela que supre a pergunta, que supre o questionamento. A melhor resposta não é a que eu quero dar. Absolutamente. Quais são as necessidades pessoais, particulares daquelas pessoas que convivem conosco? Quais são os questionamentos, as interrogações? Como eu e você podemos proceder? Como eu e você atendemos ao desafio de Jesus? Vem e segue-me. Como proceder diante das necessidades pessoais dos indivíduos que são os nossos circunstantes, que convivem conosco no cotidiano? Quarta e última moldura, o ambiente físico e geográfico, primeira moldura. O ambiente sociológico, estamos fechando o nosso quadro, acabamos de falar do ambiente das necessidades pessoais. Não há ser humano na face da terra que não tenha necessidades. Vamos fechar o nosso quadro. Eu estou chamando a moldura do destino eterno, o destino eterno do homem. O verso 35. Podemos ler o verso 34, inclusive. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, por causa disso, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Toda e qualquer pessoa, permitam-me aqui uma obviedade, toda e qualquer pessoa haverá de viver uma eternidade. E esta é decidida enquanto se vive esta vida. Filipe tinha plenas convicções que aquele homem não apenas estava viajando para a Etiópia, este homem estava viajando para o inferno, e celeremente. E Jesus quer anunciar a ele a palavra, o esclarecimento sobre quem é este de Isaías 53. Filipe anunciou as boas novas de Jesus por causa disso. Irmãos, eu estou falando para você que é meu irmão em Jesus, que é membro da família de Deus. Qual é o destino eterno reservado para o seu colega da faculdade? Qual é o destino eterno que está reservado para aquele rapaz, para aquela moça do ensino médio, do seu vizinho, seu colega de trabalho, que talvez você divida uma mesa com ele ou algum equipamento? Qual destino eterno está reservado para essas pessoas? Isso de alguma forma mexe comigo e com você? A tal ponto de querermos atuar aí? Como agir para que estas pessoas decidam sobre o destino eterno com Deus, não o destino eterno com Satanás e os seus demônios, no inferno, eterna separação do Senhor? Aqui estão as 4 molduras que cercam a obra missionária, que cercam qualquer crente em Jesus, que cercam missionários, obreiros do Senhor, seja aqui, seja ali, seja além. Todos nós estamos enquadrados por estas molduras. Todos nós estamos inseridos nestes contextos. Como eu troco figurinhas com eles, positivamente. Vejamos quais foram as atitudes de Filipe, porque Filipe agiu diante de tais molduras. Que tais atitudes sejam por mim imitadas, emuladas, que sejam por mim e por você repetidas, porque esse camarada, Filipe, é um exemplo neste sentido. Para com o ambiente físico e geográfico, para com aquele desafio absurdo do Senhor para a sua vida. Filipe, vem e segue-me para a estrada deserta. Mas Senhor, olha aqui, Samaria, que bênção que tem sido.
O que Filipe faz diante desse absurdo? Ele se levantou, 27, ele se levantou e partiu. Hashtag partiu estrada deserta. Está na mente de Filipe muito claramente. Ele não discute com o Senhor, ele não contra-argumenta com o Senhor. Talvez em bancos escolares, num seminário, tenhamos aqui um bom motivo para discussões acaloradas. Ele se levantou e partiu, pois foi o Senhor quem o desafiou. Irmãos, nada menos que disposição é a expectativa. Deus não tem expectativas pequenas sobre nós. As expectativas dele são altas, são enormes. A expectativa que Deus tem a respeito de missionários? Não. A respeito de pastores? Não. A respeito de líderes da obra de Deus? Não. A expectativa que Deus tem a respeito de todo homem e mulher que é membro do corpo de Jesus, enquanto aqui na terra, é que nos levantemos e que partamos. Foi o que Filipe fez. Ele se levanta e parte. A gente pode encontrar aqui um paralelo com aquela história daquele filho abastado, a história que conhecemos, a história do filho pródigo, que sai e passa um perrengue danado depois, e ele põe a mão na sua consciência e diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado, não mais ser chamado o seu filho. Pode me tratar como um dos empregados, porque na mente dele, ele tinha convicção disso. Os empregados comiam e viviam de uma forma muito melhor que ele, o filho do dono da fazenda, estava vivendo. E realmente o texto diz que aquele homem se levanta e volta para casa, e parte. Aqui está Filipe se levantando e partido. Irmãos, a consequência de Filipe ter se levantado, dele ter ido para aquela estrada deserta, foi o encontro com um oficial etíope, foi o encontro com aquele séquito, com aquela caravana. Então vamos dizer isso de forma contrária? Se Filipe não tivesse se levantado, se Filipe não tivesse partido para a estrada deserta, a caravana passa e os cães ladram. Aquele homem passaria e não ouviria a palavra do Senhor pela boca, pela instrumentalidade deste homem chamado Filipe. A consequência, a conclusão desta primeira moldura, o ambiente físico e geográfico e as atitudes de levantar-se e partir de Filipe, é que só quando eu e você nos dispusermos a nos levantar e partirmos, é aí que encontraremos as pessoas. Há necessidade de uma dinâmica da minha parte, há uma necessidade de um engajamento da minha parte, me levantar e partir. Agora você talvez esteja pensando, e se não estiver pensando, motivo você a pensar isso. João, você está querendo dizer que eu devo me levantar e partir de Curitiba? Da minha casa, da minha igreja, da minha vida? Eu vou responder para você. Por que não? Por que não? Não foi isso que aconteceu com homens e mulheres que chegaram aqui às Américas? Não foi isso que aconteceu com homens e mulheres que desceram a este Cone Sul, que andaram por terra brasilis e anunciaram o Evangelho para nós? Nós estamos aqui por causa de quem? Por causa do Senhor, na instrumentalidade de homens e mulheres que se levantaram e partiram de muitos lugares. Louvado seja o nome do Senhor por estes homens e mulheres do passado. E nós costumamos olhar a história apenas no retrovisor. A história não está no retrovisor da minha vida, da sua vida. Eu e você somos personagens, somos atores da história. A história está acontecendo. E eu e você precisamos encontrar o nosso papel nessa história. Filipe encontrou o seu, se levanta e parte. E encontra aquele séquito. E encontra, talvez, aquelas dezenas de pessoas que faziam parte daquela grande caravana, daquele homem que estava voltando para a Etiópia. Precisamos nos levantar e partir. Minimamente, precisamos nos levantar e partir de nós próprios.
do nosso narcisismo, do nosso hedonismo. Precisamos nos levantar e partir do nosso alto conforto, da nossa cúpula, da nossa redoma de proteção, que conhecemos bem, que dominamos bem, e isso é conveniente para mim, para você, para todos nós, claro. Mas se não quebrarmos essa redoma, e se não nos levantarmos, se não partirmos, não encontraremos pessoas. A começar, levantarmos de nós próprios, do nosso egoísmo, diante do ambiente físico e geográfico. Absurdo esse ambiente. Filipe se levanta e parte e tem um encontro com aquela carruagem e com aqueles homens e mulheres. Quais foram as atitudes de Filipe quando ele chega lá na estrada deserta e encontra estes homens e mulheres, e encontra este ambiente sociológico, que foi um choque para Filipe? O que ele fez? Vejam o verso 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Essas palavras aqui é aquele lençol descendo diante de Pedro. Pedro, mata e come. Que isso, Senhor? De forma nenhuma. Pedro, mata e come. Senhor, animais de patas fendidas, animais impuros, de jeito nenhum. Eu sou judeu, minha carteirinha está aqui, ó. Enquanto isso está acontecendo, alguém está batendo na porta. É aquele pessoal da casa de Cornélio, chamando alguém para ir até aquela casa de gentio. E judeu, de forma alguma, entrando em casas de gentios. A ficha de Pedro caiu, o cartão foi... Bom, teve sinal no celular dele, e ele entendeu, e ele vai na casa de Cornélio e anuncia a palavra de Deus. E o Senhor abençoa aqueles ali. Diante daquele ambiente sociológico, voltando para o texto, que Filipe se encontra, como ele trabalhou, aproximou-se e acompanhou. Eu quero ler na minha anotação aqui. Vou ler 2 vezes para não ficar qualquer dúvida para mim ou para você. Interagir com aquilo que é moral, legal, ético, no ambiente social em que vivemos, permitirá que conheçamos melhor as pessoas. Interagir com aquilo que é moral, com aquilo que é legal, com aquilo que é ético no ambiente social em que vivemos, permitirá que conheçamos melhor as pessoas. Não podemos ter nos nossos lábios ou na mente: isso é do diabo, isso é de Satanás, não me aproximo disso. Devemos nos aproximar. É legal? É moral? É ético? Devemos roçar o ombro. O sal se presta apenas em meio ao insosso. A luz se justifica apenas em meio às trevas. Happy hour? Está acontecendo algo legal, moral, ético? Vá. Brilhe a sua luz. Salgue aquelas vidas e dê a elas o sabor do Senhor, para que conheçam ao Senhor. A consequência de Filipe ter se aproximado e acompanhado aquele ambiente sociológico totalmente diverso do seu, foi o fato dele ter ouvido o homem lendo. Que coisa, que informação interessante é esta do texto, se é que nós podemos considerar alguma informação não importante na palavra de Deus. Ele chega perto daquela carruagem o suficiente para ouvir o homem lendo Isaías 53. As pessoas alfabetizadas à época, as pessoas letradas, quando liam em voz audível, liam em voz alta, não impostando a voz como eu estou fazendo aqui, mas liam em voz audível. Filipe se aproxima tanto da carruagem daquele homem, que ele é capaz de ouvir o homem lendo. Irmãos, por favor, dê asas à sua imaginação. Pense numa carruagem, uma carruagem luxuosa, pesada, grande. Pense nos eixos dessa carruagem rangendo, puxada por uma parelha de cavalos, 2 cavalos, não, absolutamente, pesada demais. Essa carruagem, a deste homem, está sendo puxada talvez por 2 parelhas de animais, 4 cavalos. Há aqueles que vão dizer que é bem provável que meia dúzia de animais estavam puxando aquela carruagem. Há alguns mais ousados,
porque isso mostra a imponência, isso mostra a importância do cargo do homem. Talvez 4 parelhas de cavalos puxavam aquela carruagem. Pense comigo. Chão de terra. Os cavalos estão trotando. Não estão em desabalada carreira. Os eixos da carruagem estão rangendo. Filipe se aproxima tanto daquela carruagem que ele é capaz de ouvir o homem lendo. Quero aplicar isto. O quanto você se aproxima das pessoas, a tal ponto de ouvi-las. Sim, pode ter uma mesa conjugada com a minha, trabalhamos juntos, 6 horas, 7 horas, 8 horas por dia, mas talvez eu não ouça essa pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não conheço o coração dela. Eu não sei quais são as suas dúvidas, seus questionamentos. Filipe se aproxima tanto daquela carruagem que ele é capaz de ouvir o homem lendo. A conclusão dessa moldura, desse contexto, desse ambiente, só quando nos aproximarmos mesmo das pessoas é que poderemos ouvi-las e entendê-las e, com a graça do Senhor, agirmos para alavancarmos a eternidade dessa pessoa no poder do Senhor, para a eternidade com Ele. Aquela carruagem, eu mencionei um Golzinho 1000, não era um Celtinha, não era um Prisma, mesmo turbinado, não era. Aquilo era uma Maserati, aquilo era um Bentley, era uma senhora carruagem. Apesar, Filipe se aproxima tanto que ele tem o pontapé inicial para interagir com aquele camarada. Diante das necessidades pessoais, que foi a terceira moldura que vimos, nos versos 31, 34 e 36, os questionamentos que aquele homem tinha, os esclarecimentos que ele necessitava, quais foram as atitudes? De novo, Filipe é bem dinâmico e ele faz coisas que, olhando para a palavra do Senhor, aponta para mim, para você, para nós, fazermos igualmente. Diante das necessidades pessoais daquele homem, Filipe senta-se ao lado dele. Filipe passa a anunciar Jesus. Versos 31, o homem responde: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Filipe deve ter agradecido ao Senhor neste momento, porque aquela corridinha michuruca que não dá para cansar, cansa e muito. E tudo indica que Filipe estava a pé. Diria o outro, ele estava de pés. O homem convida Filipe a sentar-se ao seu lado. Vejam o verso 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Separar tempo para comunicar Jesus ao próximo, com clareza, se faz necessário. E no Brasil gospel, no que vivemos hoje, isso é uma grande necessidade. Você vai procurar dados, estatísticas de prisões, de cadeias, da Fundação Casa, você vai encontrar muitos crentes, muitos meninas e meninas, filhos de crentes. Hã? Como assim? Há muitos evangelhos, assim, no plural, sendo pregado por aí, mas o evangelho de Jesus, não necessariamente. Há muitas pessoas entrando em muitos lugares culticos, achando que estão abraçando o evangelho. Não, alguma negociata com Deus estão abraçando. Alguma proposta estão abraçando, menos a salvação na pessoa de Jesus. Vejam, este homem era um prosélito. Ele fez uma viagem de 3.000, 4.000 quilômetros, chegou em Jerusalém, viu aquilo tudo acontecendo, volta para casa, início da viagem, mais 4.000 quilômetros. Um prosélito, lendo, que privilégio esse camarada tinha. Ele tinha um fragmento, ele tinha uma porção da palavra do Senhor, falando de Jesus, o Salvador. Ele não está entendendo nada.
Tem muita gente se achando crente em Jesus, mas abraçaram alguma coisa, não o Evangelho do Senhor. Nós temos uma atuação também entre estes, uma atuação de esclarecimentos. Precisamos gastar tempo, sentar ao lado e colocar pingos nos is em relação ao Evangelho de Jesus. A palavra de Deus. A consequência de Filipe ter se sentado ao lado do etíope foi o claro, foi o objetivo, foi o intencional anúncio de Jesus. Este ator de Isaías 53, este personagem, ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Agora é Filipe quem tem a faca e o queijo na mão para anunciar Jesus e dizer quem é este para aquele homem. Só quando, irmãos, a conclusão desta moldura, deste contexto, e as atitudes de Filipe, só quando a nossa comunicação for pessoal, e eu vou usar uma palavra muito forte aqui, for empática. Empatia é se colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro está sentindo. Há uma impossibilidade aí. Mas o quanto mais nos aproximarmos e chorarmos com os que choram, no caso, quanto mais nos aproximarmos e tentarmos estar no lugar daquela pessoa, mais a nossa mensagem será interessante. Só quando a nossa comunicação for pessoal, for empática, é que a mensagem será claramente exposta e ouvida. E vejam, eu estou falando nesse nível aqui, o nível humano. Não estou fazendo referência à atuação do Espírito Santo sobre a vida daquele homem, sobre a vida de quaisquer pessoas, que eu e você comuniquemos a palavra do Senhor. Meu papel é entregar uma mensagem entendível e inteligível. Meu papel é apresentar uma mensagem clara. O que vai acontecer com essa mensagem é do departamento aqui de cima. É o Espírito Santo atuando no coração. Não nos chamou para converter ninguém. O Senhor nos chamou para anunciarmos a palavra do Senhor com clareza, com empatia, com objetividade e intencionalmente. Foi o que Filipe fez. A quarta e última moldura que vimos aqui é a moldura que chamamos o destino eterno do homem. Ele estava viajando para a Etiópia, mas Filipe sabia que aquele homem estava viajando para o inferno também. Ele era trazendo aos dias de hoje, ele era um amigo do Evangelho. Só isso. Um prosélito da Etiópia. O que Filipe fez diante do destino eterno daquele homem, que ele entendeu claramente qual era? Ele desafiou o homem a responder ao Senhor. Se eu colocar de uma maneira negativa, ele encostou o homem na parede para tomar uma atitude, um posicionamento. Verso 37. Vamos ler o 36 também. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se... Isso é uma conjunção condicional, né? Se você crê de todo o coração. Vejam a resposta daquele homem. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, este diálogo não está acontecendo num quarto fechado naquela carruagem. Este diálogo não está acontecendo numa particularidade, numa alcova. Não, este diálogo é público. Os serviçais daquele homem estavam de olhos e ouvidos muito abertos para aquele bate-papo entre Filipe e este alto oficial. E tudo indica, inferimos ao texto aqui, que Filipe chegou a falar da necessidade do batismo para aquele homem. De onde que ele tirou esse negócio? Vejam, aqui é um volume d'água. Se fosse lá no norte do Brasil, aqui tem um igarapézinho, aqui tem um igapozinho, que me impede de ser batizado.
Acho que aqui em Curitiba, aqui no Paraná, para baixo, vejam, há um arroio aqui, o que me impede de ser batizado. Provavelmente passaram por algum oásis, não miragem, mas um volume d'água qualquer. Veja aqui a água. Sim, não, eu não estou dizendo que o batismo é necessário para a salvação, mas já que estamos falando de água, o rio corre para o mar. Recebeu Jesus como Salvador, próximo passo, descer as águas e assumir um compromisso público com Deus e com os pares. E aquele homem questiona Filipe, e Filipe diz: sim, na autoridade que o Evangelho me confere, na autoridade de ministro do Evangelho, eu posso batizar você, se. E publicamente aquele homem diz para Filipe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eles descem as águas, diante de algumas, provavelmente, dezenas de pessoas. A história da expansão do Evangelho nos diz que o Evangelho chegou de forma mais interessante ao continente africano, especialmente nessa região oriental da África, ali pertinho do chifre da África, via este alto oficial etíope. Até porque o poder de influência dele, anunciando a palavra, era muito grande. Irmãos, Filipe confrontou aquele homem a uma tomada de posição diante de Deus. E isso deve ser o resultado do anúncio de Jesus. Você lembra da história daquele homem rico, que em algumas versões é intitulado como o jovem rico, que correu ao encontro de Jesus, uma atitude vexatória, sair correndo na rua, especialmente um homem de posição. Chegou diante de Jesus dizendo que queria a vida eterna. E resumindo, Jesus diz para ele: volta, vende tudo que você tem, distribua entre os pobres, depois vem e segue-me. Como é que é? Mas de jeito nenhum. Aquele homem saiu batendo o pé, aborrecido, porque o Deus verdadeiro dele eram suas posses, eram suas riquezas. Absolutamente farei isto. E aqui está o etíope dizendo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só quando houver a confrontação do pecador com a mensagem clara do Evangelho é que ele poderá conscientemente, racionalmente responder. E a ação do Espírito Santo, queremos crer e oramos por isso, que a resposta seja positiva diante da mensagem. Aliás, ele é irresistível para convencer o homem. Irmãos, este exemplo que nos deixa Filipe só foi possível por causa de uma atitude que eu não mencionei até agora. Porque não é algo que fez Filipe fazer isto ou aquilo, que denotou dele uma atitude corporal. Está meio que desapercebida no texto. Ainda que estejamos elogiando Filipe pelas atitudes muito positivas dele, ainda que estejamos dizendo que precisamos dessas atitudes, no vem e segue-me de Jesus, precisamos agir como este homem, dinamicamente, positivamente, e sermos instrumentos do Senhor. Na verdade, o que Filipe tem de maior valor é o trânsito que ele permite ao Espírito Santo no seu coração. Se não vejam o verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, verso 29, e o Espírito disse a Filipe, verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Deus, Jesus, o Espírito Santo não precisava meter o pé na porta do coração de Filipe para comunicar-se com ele. Filipe dava plena liberdade ao Espírito Santo do Senhor. E ele se deixava conduzir, se deixava levar pelas orientações do Senhor.
É este tipo de homem e de mulher que o Senhor procura. Não está procurando homens e mulheres com virtudes, com formação espetacular. Não está procurando homens que tenham atitudes semelhantes à de Filipe. Estas atitudes dele são consequência do livre acesso e trânsito que o Espírito Santo de Deus tinha no coração daquele homem. Deus não se impressiona com quem nós somos ou com o que nós temos. Aliás, se eu e você estivermos impressionados com quem somos ou com o que temos, a palavra de Deus diz que o início do fim está perto, porque a antessala da queda, do abismo, é exatamente o orgulho de nos acharmos, de nos considerarmos. Filipe dava plenamente liberdade ao Senhor. Se fizermos assim, desta maneira, da mesma forma, seremos mais usados pelo Senhor. Seja onde for, o ambiente físico e geográfico, e isso é um detalhe. Missões não têm a ver com quilometragem, com escadinha do avião, do navio, do camelo. Missões não têm a ver com fronteiras de nações, não, absolutamente. Missões têm a ver com os cavaletes, com a transculturalidade que ultrapassamos, obedecendo ao Senhor. Por isso podemos ser missionários do outro lado da rua, desde que atuemos com um subgrupo que está ali, um grupo de gente, um grupo de pessoas que está debaixo do guarda-chuva grande, no caso de Curitiba, mas expressam uma cosmovisão, um entendimento de vida, de existência diferente do grande guarda-chuva. Eles realmente são um pequeno guarda-chuva. Podemos servir, missionar aqui. Podemos ir ali. Podemos ir além. E eu sou muito simpático ao ali e ao além. Porque lá há antros de trevas, onde a luz do Senhor não brilha. Porque aqui, do outro lado da rua, ou no bairro ali do lado, ou naquela comunidade carente, ou naquelas crianças fragilizadas, há a igreja de Jesus que está aqui para fazer o trabalho. Podemos fazer. Seja onde for, o ambiente físico e geográfico, com quaisquer tipos de pessoas, o ambiente sociológico, pessoas com as mais variadas necessidades. Mas uma coisa é certa, há interrogações, há questionamentos a respeito da existência, a respeito da vida após a morte, e há ludibrios, e há enganações, e há embustes enormes na mente dessas pessoas. Precisamos trabalhar nesse sentido, com essas necessidades, todas elas, qualquer ser humano, não é? Com apenas um destino para viver a eternidade, ou ao lado do Senhor, ou eternamente separado do Senhor. Nós que estamos envolvidos na missão de Deus, nós, crentes no Senhor Jesus, estamos envolvidos na missão de Deus. Estamos envolvidos em ações missionárias. Estamos envolvidos na Missio Dei, que abarca a missão e as missões. Precisamos olhar para Filipe e precisamos abrir o coração e deixar o Senhor agir. Vem e segue-me. Sejamos Filipes hoje e temos todo o potencial para sermos. Basta que abramos o nosso coração e deixemos o Espírito Santo atuar em nós. Que Ele nos abençoe, ou melhor dizendo, que eu e você queiramos ser abençoados nessa direção. Para que assim sejamos usados. Não porque, eu disse ontem, ele tem uma visão utilitarista minha e sua. Não. Mas termos a honra de servirmos ao Deus dos deuses, a seguirmos o Senhor e atendermos às expectativas dEle. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe a cada um de nós, para que façamos mais, temos um potencial espetacular, para que sigamos mais de perto o Senhor. Amém, irmãos. Amém.